Então, muito bem-vinda, que bom que você está aqui. Vamos dar início à nossa 9ª semana até o final do ano. Então, temos só mais 9 semanas até o final do ano, das 20 que nós tínhamos, nós já passamos por 11 e essa é a semana 9. E o nosso tema de hoje é o não. Como dizer não e por que às vezes é tão difícil a gente dizer não. Mas, como sempre, primeiro vamos agradecer e pedir que o Senhor esteja conosco. Pai maravilhoso, a Ti nós damos graças, Senhor, porque verdadeiramente Tu és bom, Senhor. E obrigado porque a nossa vida, Senhor, é uma ideia Tua. E que nós possamos, Senhor, cumprir o bom propósito que Tu tens para nós. De ser Tua luz, Senhor, e de dominar sobre todas as coisas. Que Tu seja, Senhor, o nosso convidado nessa noite, Pai. E que Tu fale conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixa eu ver quem tá aqui. Então, por que muitas vezes é tão difícil a gente dizer o não? Porque para dizer não, nós precisamos antes vencer o que a gente chama de dependência emocional. Então, para que eu seja uma pessoa que consiga dizer não, antes de dizer o não, eu preciso aprender a vencer a dependência emocional. Só que eu preciso saber o que é dependência emocional. Dependência emocional é um padrão de comportamento e dos nossos relacionamentos, o modo como a gente se relaciona com as outras pessoas. É como se fosse assim, eu me comporto de tal forma esperando que você me dê uma resposta para aquilo. Então é como se fosse um envolvimento de expectativas, intenções e opiniões e problemas, e aonde isso tudo gera uma grande dependência um do outro. Eu faço algo para você esperando que você me devolva coisas, e você faz coisas para mim esperando que eu te devolva coisas, ou esperando que eu atenda às suas expectativas. Então, a dependência emocional é um padrão de comportamento nos relacionamentos. Só que quando eu tenho uma dependência, de alguma forma eu estou te envolvendo, e quando eu estou te envolvendo, eu estou ou posso estar te amarrando. Ainda que eu ame você, ou ainda que você me ame, quando a gente se relaciona por esse padrão de dependência, nós acabamos machucando os outros, porque o amor, ele não pode tirar de mim a minha identidade, e ele não pode roubar de mim a minha liberdade, o meu poder de escolha. Então, a dependência emocional, ele é um padrão de relacionamento aonde de alguma forma eu envolvo as pessoas, porque os relacionamentos, ou melhor, as emoções, os fatos, são emoções registradas com fatores emocionais. Quando eu envolvo as pessoas nesses relacionamentos, nesses fatores, nesses problemas, eu estou de alguma forma prendendo elas, certo? Quando nós nos tornamos adultos responsáveis, a gente entende que a gente precisa estar perto das outras pessoas porque nós somos seres relacionais. Porém, a gente não prende mais as pessoas, porque enquanto adulto eu resolvo as minhas situações sozinha. Enquanto adulto, eu tomo as minhas próprias decisões. Enquanto adulto, eu não preciso ser aprovado pelo outro. Lembra que a gente já falou várias vezes sobre o modo como a gente se vê amado enquanto adulto? Na aprovação, na aceitação e na afirmação. Então, eu já sou adulto, eu já sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, e por isso eu consigo me desprender dessa dependência emocional. Então, o primeiro de tudo, para que eu consiga falar o não de verdade, eu preciso reconhecer que eu vou estar me comportando dentro de um padrão de dependência emocional. Tati, eu não tenho dependência emocional e eu sei falar não. Então, você deveria estar no lugar que você deseja, ou os seus resultados serem muito bons. Por quê? Porque os nossos resultados, eles vão estar ligados ao que a gente chama de permissão. Se eu tenho permissão para estar,
Eu consigo dizer não, eu já alcancei. Eu não tenho uma barreira. Então, se tem algo que está me prendendo, é o fato de eu não saber dizer não, por vezes até para mim. E então existe uma dependência emocional. Eu só vou conseguir os meus resultados quando eu romper essa barreira de dependência emocional. Então, assim, eu não tenho dependência emocional. Se você está no lugar exato onde você deseja estar, aí sim, aí você pode dizer, não, eu não tenho dependência emocional. Agora, se você está esperando por resultados, se você quer fazer coisas e você não consegue fazer, ou que você tenta e de repente o resultado não aparece, existem fatores emocionais por trás, chamados também de dependência emocional. Então, assim, tem algum relacionamento que está esperando algo de você, certo? Ou você está esperando de alguém. Então, dentro do processo, a gente consegue perceber aonde que está essa espera. Então, assim, toda falta de resultado é porque tem alguma coisa esperando nos relacionamentos. E esses relacionamentos, eles precisam estar soltos e desprendidos. Por quê? Porque uma pessoa presa, amarrada, ela não consegue andar para frente. Ela precisa, ou ela até consegue ir um certo tempo, porém, como ela está amarrada, ou ela carrega todo mundo junto, ou ela vai de forma muito lenta. E quando eu estou amarrado carregando peso, naturalmente se torna mais cansativo, o esforço é maior e depois vem o que a gente sempre fala de novo, que eu vou de alguma forma compensar em alguma coisa. Então, eu preciso ver esse todo, tá? Então, o primeiro passo para a gente começar a se livrar dessas coisas e conseguir os resultados que a gente quer é começar separando o que é meu do que é do outro. Mas como a gente viveu muito tempo dentro dessa dependência emocional, às vezes é difícil a gente até enxergar o que é meu e o que não é. Quando a gente vem para o processo para fazer a parte do adulto responsável, a gente começa a separar isso, né? Então vamos lá. Separar o que é meu do que é do outro. Como assim? O que eu quero? O que as pessoas querem? Qual é a minha intenção quando eu estou fazendo algo? Qual é a intenção das pessoas quando eu faço algo? Ou qual é a intenção delas quando elas me pedem algo? Porque às vezes a gente pede algo, mas a nossa intenção é outra. Às vezes eu faço coisas, mas a minha intenção ela está maquiada de alguma forma, certo? Então eu preciso colocar as intenções na mesa. Eu preciso saber e distinguir qual é a minha opinião e qual é a opinião do outro. Eu preciso distinguir quais são as minhas expectativas, o que eu espero. Claro que eu já falei que a gente não pode criar expectativas, porque quando a gente cria expectativas, a gente naturalmente vai se frustrar. Porém, talvez eu tenha expectativas quando é sobre mim, beleza. Lembra que eu sempre digo que a gente tem que esperar um pouquinho de nós, ou nada do outro, um pouquinho de nós e tudo de Deus. Porém, então, se eu for para criar expectativas, que essas expectativas sejam sobre mim, porque se for sobre as outras pessoas, inevitavelmente vai haver frustrações, tá? Então, eu preciso colocar essas expectativas e eu preciso saber qual a expectativa que as pessoas têm a meu respeito. E daí, se eu estou disponível e disposta a decepcioná-los. Por quê? Porque em algum momento eu vou ter que decepcionar as pessoas. Isso significa que eu vou machucar elas? Não, não significa isso. Porém, quem vive para agradar os outros não se agrada da vida que tem. Eu não posso passar por cima das pessoas, porém eu tenho que dividir qual que é a opinião delas, das minhas, qual que é a expectativa dela e das minhas. Então, assim, as pessoas, por vezes, elas criam uma expectativa a nosso respeito e com medo de não frustrar os outros, assim como um dia nos frustraram, a gente tenta a todo custo suprir essa expectativa deles. Porém, para suprir a expectativa deles, eu vou ter que abrir mão daquilo que é meu, daquilo que é o meu objetivo, daquilo que eu estou buscando, daquilo que eu estou esperando. E é aí que vem. Então, se eu não estou aonde eu quero, é porque eu estou esperando algo de alguém. Seja
a essa expectativa, talvez eu esteja envolvido nos problemas dos outros. Não é meu, mas eu carrego junto. Só que quando eu carrego o problema do outro, eu tiro do outro a autonomia de resolver o seu próprio problema. É como se eu dissesse para ele assim: você não tem capacidade de resolver os seus problemas. Logo, eu estou chamando ele de criança, porque um adulto saudável resolve seus próprios problemas, certo? As pessoas, elas podem nos pedir ajuda, ou melhor, apoio. A gente já falou sobre isso também, né? Mas quando o meu esforço ele é maior do que a pessoa que está com o problema, eu estou ajudando. Então, eu estou puxando, fazendo a maior parte, e só vai ser resolvido o problema quando a pessoa interessada, o dono do problema, quiser fazer isso. Eu só consigo resolver os meus próprios problemas. Quando eu pego o problema do outro, eu não estou aliviando o peso dele. As pessoas acreditam que a gente está dividindo o problema. Não, a gente não está dividindo o problema. Porque eu só sou capaz de resolver os meus próprios problemas. Você pode estar dividindo a dor, mas isso não significa que para a pessoa ficou mais leve. Porque de alguma forma ela vai ter que enfrentar aquilo que o problema trouxe para ela. E a gente já falou também que adultos saudáveis veem todos os problemas como uma alternativa, ou melhor, como uma oportunidade de desenvolver uma nova habilidade e passar para a próxima fase. Quem fica repetindo ciclos é porque não está interessado na próxima fase, é porque gostou dessa dali e não está observando, porque todo problema ele vem para mostrar uma habilidade que precisa ser desenvolvida, tá? Então, eu preciso separar intenções, expectativas, opiniões, pensamentos, o que os outros pensam. Quando a gente vai fazer a nossa identidade, a gente já sempre diz assim, ó, você não é o que os outros pensam, você não é o que os outros falam, você não é o que as pessoas acham a seu respeito, você não é aquilo que você faz, porque se a gente for isso, a nossa identidade ela se torna muito vulnerável. Porque as opiniões das pessoas, os pensamentos delas ao nosso respeito, elas mudam constantemente, dependendo se nós estamos fazendo o que elas gostam ou o que elas não gostam. Então, a nossa identidade, ela não é volátil, a nossa identidade, ela precisa ser firme, né? Saber quem nós somos. Quando eu sei quem eu sou, então eu consigo me posicionar, eu consigo mostrar quais são os meus pensamentos e eu consigo separar dos pensamentos dos outros. O que isso quer dizer? É como se fosse assim, ó. Eu aprendi a fazer pão com a minha mãe. Aí a minha mãe diz assim, ó, para fazer o pão, você precisa colocar 2 xícaras de farinha, 1 colher de fermento e 1 copo de água. Toda a vida foi feito assim, o pão foi feito dessa forma. Quando eu entendo isso, e eu começo a perceber que talvez eu penso diferente da minha mãe, eu tenho uma discordância dela e eu tento incrementar na receita que ela me ensinou aquilo que eu penso, pode haver uma nova receita e eu me sentir satisfeito com o resultado, ou eu posso gerar uma frustração na minha mãe por eu não estar seguindo a receita dela. Me ensinaram que precisava ser 2 xícaras de farinha e 1 copo de água. Mas eu, em algum momento, como pão, quem vai comer sou eu, percebi que se eu colocasse 1,5 xícaras de farinha e um pouquinho menos de água, o pão ia ficar diferente. Mas se ele ficou do meu agrado, porque sou eu quem vai comer, tá tudo bem. O problema é que às vezes eu não vou testar na minha vida, na minha receita, aquilo que eu quero ou aquilo que eu acredito que seja melhor para mim, porque foi me ensinado um padrão e eu, para não desapontar, para não frustrar quem me ensinou a receita, eu permaneço naquele padrão. Entende que parece não, sempre é sutil, sempre é coisinhas bobas. Por quê? Porque tudo aquilo que eu vou mudar na forma de hábitos, que a gente também já conversou,
vai me fazer destonar, ou melhor, vai me fazer destacar do ambiente que eu estou. Então, assim, se eu sou uma pessoa que em algum momento eu quero, então, ser mais saudável, comer mais saudável, e ninguém ao meu redor come saudável, para eu me manter saudável, eu tenho que ter uma mente muito forte, eu tenho que saber exatamente do meu objetivo, por quê? Porque toda vez que eu soar diferente das pessoas, eu vou ser apontado, criticado ou atacado, certo? Então, assim, pode ser, que nem eu falei agora, só numa dieta, talvez, pode ser, mas aí tem outros posicionamentos. Talvez no teu trabalho, talvez, nossa, você não deveria fazer dessa forma, talvez na forma de escolher o seu marido, talvez na forma de você se vestir, não sei qual que é a espera de cada um, mas assim, toda vez que a nossa escolha nos fizer destacar do que a maioria faz, a gente tem que estar certo de que em algum momento a gente vai receber a crítica, a desaprovação e o ataque, tá? Então, o primeiro passo é esse, eu separar tudo aquilo que é meu de tudo aquilo que é do outro. E assim como eu não posso esperar nada dos outros, eu tenho que ter essa capacidade de não deixar as pessoas criar expectativas ao meu respeito também. Eu não deixar o outro esperando por mim, certo? Não significa também que eu não vou, como eu falei, ajudar ou apoiar todas as pessoas e seguir daqui independente, não é isso. Porque assim, eu preciso separar a minha vida com a vida do outro para que juntos nós possamos ter um relacionamento não mais baseado em dependência emocional, que é onde a gente envolve e amarra as pessoas. Quando eu consigo separar o que é meu do que é do outro, nós conseguimos viver juntos de forma saudável, sem que a minha opinião interfira no outro, sem que o que um pensa tire a liberdade do outro. Por mais que nós nos amemos, se a gente se envolve emocionalmente amarrando as pessoas, em algum momento isso é dependência emocional, e dependência emocional traz danos a curto e a longo prazo, tá? Quando nós somos casados, nós não temos dependência, ou não deveríamos ter dependência emocional. Nós somos parceiros e, como parceiros, nós somos codependentes um do outro. Mas nós não somos aquele que fica esperando, porque nós não temos um acordo, nós temos uma aliança. Também já foi falado nos outros dias aqui. Aliança é: eu continuo fazendo a minha parte independente de você fazer a sua. Né? E no acordo, assim como você não fez a sua parte, eu também não preciso cumprir a minha parte. Então essa é a diferença do casado para aquele que tem só os acordos, certo? Então não é mais dependência emocional, mas é um envolvimento no sentido de como nós somos um, ainda assim eu preciso ter as coisas separadas, tá? Então, tirando isso, quando a gente consegue fazer essa separação, aí sim nós vamos para o segundo passo, que é o dizer não. E como que eu vou dizer não? Primeiro eu tenho que saber o que eu estou procurando, o que eu estou querendo, porque toda vez que eu disser não para, ou melhor, toda vez que eu disser sim para alguém, eu estou provavelmente dizendo não para a minha vontade. Então eu tenho que ter muito claro aonde eu quero chegar e qual é a minha intenção ao dizer sim ou ao dizer não. Quando eu não tenho esta clareza, fica muito fácil eu continuar no padrão repetitivo que eu já faço há muito tempo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu não decido, de alguma forma já foi decidido inconscientemente pelo meu cérebro, que quer o tempo inteiro economizar energia. Então ele vai me levar para aquilo que é mais normal para ele, para aquilo que é mais fácil naquele momento, mas não significa que é o melhor, porque ele simplesmente quer economizar energia. Pode falar. Pausou o vídeo? Voltou? Não voltou? Estão me ouvindo? Oi?
ou troca. Então tá, então vamos lá. Eu preciso aprender a dizer não. Por que ele virou aqui? Assim. Podia estar mais aqui. Assim. Por que eu preciso dizer não? Porque toda vez que eu digo sim para o outro, eu vou estar dizendo um não para mim mesmo, para minha vontade ou para os meus desejos ou para aquilo que eu estou construindo. Vamos pensar aqui que a gente já não está mais trabalhando no automático, nós já não estamos mais nos movendo pela dor, eu já tenho um objetivo, certo? Então, eu não estou mais me movendo pela dor, eu estou me movendo pelos meus objetivos. Então, toda vez que eu vou dizer sim para alguém, eu vou de alguma forma dizer não para mim. Mas antes de eu dizer não para os outros, eu preciso também aprender a dizer não para mim. Porque se nós estamos naquele sistema de compensação, aonde tudo o que eu quero é um agradozinho, eu vou ser aquela pessoa que precisa, tá? Ai, já entendi o que tem aqui, ó. Peraí. Tá, essa aqui. Essa aqui. Agora eu fui pra baixo, ó. Sabia? Então, como eu tava dizendo, eu preciso, se eu estou num sistema de compensação, eu preciso entender que o primeiro não, ele vai ter que ser para mim, para aquilo que eu estou acostumada a fazer e agora eu preciso quebrar um padrão. Eu sempre vou usar o mesmo exemplo da comida e da dieta porque fica mais fácil das pessoas entenderem, né? Então, assim, eu preciso começar a dizer não, eu não mereço um chocolate agora. Não, eu não posso mais uma vez quebrar a minha palavra, o meu juramento, aquilo que eu tinha dito que eu ia fazer. Então, o primeiro não, ele precisa ser meu, de não vou mais pelo caminho fácil, o caminho que já foi desgastado, o caminho que já é automático. Então, esse é o primeiro não que eu tenho que fazer. Depois que eu fiz esse meu primeiro não, aí eu vou começar a tirar as pessoas que estão no meu caminho. Não tirar no sentido de me afastar delas, porém de colocar os limites, certo? Por quê? Porque as pessoas, elas, por mais que elas me amem, elas não podem tirar de mim a minha liberdade de escolha. E liberdade é de todas as coisas poder escolher aquilo que me faz bem, aquilo que faz sentido para mim, tá? Aí depois que eu aprendi a dizer não para as pessoas, que eu já consegui diferenciar o que me leva para frente do que me mantém no mesmo caminho, eu vou precisar curar os danos anteriores da dependência emocional. Mas para eu curar os danos da dependência emocional, que são os nossos relacionamentos, eu preciso entender em qual padrão de relacionamento eu me comporto. E aqui eu não vou falar sobre os padrões, por quê? Porque hoje na internet a gente tem muitas coisas que as pessoas falam de qualquer jeito e todo mundo acredita naquilo, ou já tem um preconceito determinado sobre aquele assunto, então acaba se perdendo aquilo que eu quero dizer aqui, né? Por exemplo, assim, hoje ficou muito fácil as pessoas dizerem assim, mas eu fui criado por um narcisista, e não sabe nem ao certo o que significa dizer isso, tá? Então, assim, eu tenho que saber em qual padrão de relacionamento eu me encaixo, para eu sair desse lugar e depois de eu sair desse lugar, eu também ir tirando as pessoas deste lugar. Quando a gente fala desse tirar as pessoas, é eu ir dando liberdade para as pessoas de elas fazerem o que elas querem, para que eu também possa fazer aquilo que faz sentido para mim. Normalmente, quando a gente vai fazer esse negócio de dependência emocional, eu sempre digo que é assim, ó, é como se fosse uma festa, porque a sua vida é uma festa e você convida pessoas para estar ali. Porém, algumas pessoas vão estar na festa num ambiente onde está todo mundo.
E outras pessoas, sem querer ou inconscientemente, você vai encontrar elas no banheiro na hora da intimidade. E daí você diz assim, me dá licença agora que eu preciso utilizar o banheiro. A pessoa diz, não, tá tudo bem. A gente é tão amigo. Ou eu sou a tua mãe. Eu posso ficar aqui. Não se importa. Tá tudo bem. Mas por que tem pessoas dentro da minha intimidade? Ou por que tem pessoas que acham que tá tudo bem dividir a intimidade? Porque em algum momento, lá na festa delas, eu também entrei no banheiro. Eu também me meti na receita deles. Eu também disse assim, não, acho que aqui você deveria colocar mais sal em vez de colocar açúcar. Se a gente for voltar para aquela ideia da receita que eu falei antes, entende? Então, toda vez que eu dou opinião, eu de alguma forma preciso aceitar a opinião. Então, toda vez que eu vou dizer não para alguém, em algum momento, aquela pessoa vai ter o direito de me dizer não também, certo? E é por isso que eu não consigo dizer, porque da mesma forma que eu quero impor limites, as pessoas inevitavelmente também vão me pôr limites. Por isso que eu preciso ser o adulto responsável que consegue resolver os seus próprios problemas, independente do meio externo. Essa é a nossa ideia, ou esse é o nosso objetivo, certo? Então, eu preciso curar os danos da dependência emocional. Quais são os 5 principais danos da dependência emocional? De novo, eu não tenho dependência emocional. Talvez você se veja por conta dos danos. Culpa, dependência emocional. Medo, dependência emocional. Desânimo, dependência emocional. Procrastinação, dependência emocional. Insegurança, dependência emocional. Tati, eu tenho 5, pois é. Vamos conversar. Por quê? Porque tudo tem a ver com as relações. E essas relações, elas precisam ser curadas. Para que essas relações sejam curadas, eu preciso voltar lá na raiz, eu preciso achar o início de tudo, vamos dizer assim, eu preciso me encontrar e depois eu resolvo tudo. Parece simples, mas não é, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. Porém, fazendo se torna fácil, tá? Então, eu preciso reparar esses danos. Eu preciso desmentir o medo, eu preciso desfazer a culpa, eu preciso ver o porquê do desânimo, aonde está a insegurança, aonde está a procrastinação, quais que são os ganhos indiretos que a gente tem com isso, tirar do inconsciente e colocar para o consciente, trazer clareza para tudo isso. Depois que eu conseguir reparar esses danos, aí a gente vai entrar no 4º passo, que foi uma aula 2 ou 3 semanas atrás, que é o do blindar a mente, certo? Por quê? Porque vai continuar acontecendo as coisas, mas eu preciso ir aprendendo a me blindar, porque os eventos de injustiça, eles vão continuar acontecendo. As pessoas, elas vão continuar no meu caminho. É como se fosse uma corrida de obstáculo. Quanto mais eu consigo saltar os obstáculos, mais fácil fica. Quanto mais eu exercito o dizer o não, o colocar cada coisa no seu lugar, o de dizer para as pessoas assim, entendi que você pode estar decepcionado comigo. Sinto muito, mas este é um sentimento seu. Eu não consigo controlar muitas vezes os meus sentimentos e, por vezes, nós queremos controlar o que o outro vai sentir a nosso respeito, o que o outro vai pensar a nosso respeito, o que eu quero controlar a dor de todo mundo e não tem como. Não tem como, a gente precisa aprender isso, que adultos criam seus próprios problemas, resolvem os seus próprios problemas, têm as suas frustrações e sabem lidar com elas, sabem lidar com todas as suas demandas, sem, de novo, atribuir ao outro culpa, certo? Sem passar por cima do outro. A gente nunca, em momento nenhum, pode passar por cima do outro e nem querer dominar coisa nenhuma se a gente não consegue dominar a gente mesmo, tá? Então, eu preciso aprender a blindar a minha mente, e se eu não sei blindar a minha mente, eu vou voltar lá naquela aula de 2 ou 3 semanas atrás, tá?
Como é que eu faço então para começar a ter os meus resultados? Primeiro de tudo, eu preciso ter muita clareza na minha cabeça de que só depende de mim. E para eu chegar em algum lugar, isso tudo tem um custo. As pessoas querem o ônus e elas não querem o bônus. Ou melhor, elas querem o bônus e não querem o ônus. Eu quero ter um corpo magro e saudável. Porém, eu não quero comer saudável. Eu não quero ter que fazer dieta. Eu não quero ter que ir na academia. Eu quero simplesmente apertar o botão e que as coisas se resolvam. Não tem como ser assim. Não tem como ser assim. Outro dia eu ainda vi um memezinho que diz assim, Nutri, eu não quero fazer dieta e não quero ir na academia. Posso só usar, que agora tá na moda, o tal do Monjário? Pode, ele botou. Porém, em 3 meses você vai estar assim, aí tinha aquele cachorro cheio de preguinhas. Talvez tenha um modo fácil? Tem. Só que ele não é duradouro e não vale a pena. Então, eu preciso ir construindo aquilo que eu quero. Então, tudo aquilo que eu for construir vai ter um custo. Se eu não estiver disposto a pagar o preço, eu não vou conseguir. E outra coisa, nós não vamos de fato mudar nada na nossa vida se a gente não estiver verdadeiramente constrangido com aquilo que essa mudança não traz. Então, assim, se eu realmente não estou incomodado com o meu corpo, eu não vou mudar. Se eu não estou realmente incomodada com as pessoas que estão ao meu redor, com aquilo que elas fazem, eu não vou sair dali. Se eu não estou incomodada com o quanto eu ganho por aquilo que eu faço, eu não vou sair dali. Porque tudo aquilo que é confortável ou tudo aquilo que de alguma forma não me desafia, me deixa, lembra que nós já falamos da zona de conforto? Então, zona de conforto não significa que é uma pessoa que ela está satisfeita. Na verdade, ela está ali como se fosse uma falta de perspectiva, de medo de que tudo aconteça de novo. E o medo nada mais é do que aquele dano da dependência emocional. Aconteceu uma vez, eu agora acredito que vai ser assim para sempre e que vai acontecer de novo, e por isso eu não tenho nada melhor. Eu continuo no bom. Na verdade, aquele tá bom, mas não tá. Tá bom, mas é quase uma água com açúcar, assim, né? Podia ser melhor, podia, mas eu também não tô afim de pagar o preço, então a gente vai levando, a gente cria justificativas, a gente encontra culpados e a gente vai levando e vai levando e vai levando, tá? Então eu tenho que saber disso. Se eu não me constranger com aquilo que me incomoda verdadeiramente, eu não vou mudar. E se eu não encarar o fato de que tudo precisa ter um custo, não vai acontecer também, porque do modo fácil não existe nada. Não existe nada que venha fácil, tá? Quando eu começo a dizer não, quando os nãos começam a acontecer, quando eu começo a botar limite, quando o resultado começa a aparecer porque eu já sei para onde eu estou indo, inevitavelmente vão acontecer aquilo que eu falei antes. Nós vamos destacar ou destonar da maioria, e como nós queremos ser aceitos, a tendência é a gente voltar. Porém, se eu tenho clareza para onde eu estou indo, eu posso continuar, porque senão ninguém ia conseguir, certo? Existem pessoas que conseguem, porém elas sabem para onde elas estão indo. E eu já antecipo aquilo que pode acontecer, então eu já sei que eu vou sofrer ataques, as pessoas vão falar contra mim, eu vou ser alvo de desprezo muitas vezes, e eu tenho que saber quem eu sou para não me importar com o desprezo. Eu tenho que saber que muitas vezes eles vão me acusar, e toda vez que alguém me acusar, meu sistema de defesa vai querer justificar, e a gente já falou aqui que quando a gente justifica, a gente é culpado. Tati, mas é uma mentira.
Se é mentira, a verdade vai aparecer em algum momento. A verdade, ela não precisa ser provada, ela vai aparecer. Só que quando eu sei que é mentira, mas eu começo a me justificar pelo calor do momento, pode ser que eu fale coisas que não deva, e daí sim eu me torno culpado. Então, assim, se for verdade aquilo que estou falando, mude. Se for mentira, ela vai aparecer. A verdade, ela sempre aparece. Ou ela aparece ou ela é revelada. Em algum momento isso acontece. Então, eu não preciso me justificar, desde que eu saiba que eu estou, aquilo que eu estou fazendo. Se eu sou culpado, eu preciso mudar. Agora, se eu não sou culpado e eu começo a me justificar, pode ser aí sim que eu me torne culpado, tá? Então, eu não me justifico, eu não justifico e eu também não ofendo os outros, porque quando o outro me ofende, quando o outro me critica, quando o outro me irrita, ele sempre vai estar abaixo. Todo aquele que critica, todo aquele que ofende, todo aquele que acusa, ele está abaixo. Quando eu aceito a crítica de me irritar com ela ou de querer devolver, eu passo para baixo da pessoa. Então, como antes eu estava acima, agora eu desci o nível. O que eu tenho que fazer? Se eu não aceito a crítica, eu continuo andando. Em algum momento, essa pessoa ela vai ficar para trás mesmo. E é isso que nós precisamos fazer. Eu não posso passar para baixo. Eu não posso passar para o nível anterior. Eu não posso rebaixar as pessoas e nem me rebaixar por conta delas. Toda vez que eu critico alguém, eu passo para baixo. Certo? Toda vez que eu me irrito com alguém porque eu recebo aquela crítica, no sentido assim, se eu estou certo, entenderam? Se eu estou errado de novo, eu tenho que aceitar aquela crítica e mudar. Aí eu continuo no patamar. Agora, se eu recebo a crítica e eu quero me justificar ou eu começo a atacar outra pessoa, foi aonde eu passei pro andar de baixo, tá? Eu preciso continuar aqui ou subir. Essa é a ideia, tá? Então, eu antecipo, eu sei que toda vez que eu destonar da maioria, toda vez que eu deixar de ser medíocre, e essa palavra é para incomodar mesmo, toda vez que você quiser ser como a maioria, você vai ser medíocre. Sinto muito, essa é a verdade. Então, eu não gosto de ser medíocre, você vai em algum momento se destacar porque você está fazendo algo diferente de todo mundo. Mas para fazer diferente de todo mundo, você está pagando o preço. Para pagar o preço, você vai receber ataque, desprezo e acusação, certo? De novo, como me manter, então, em direção ao alvo? Primeiro, eu tenho que ter um alvo. Eu preciso saber para onde eu estou indo. Eu não posso decidir no meio do caminho, tá? Eu tenho que ter um alvo, eu tenho que ter um objetivo e esse objetivo ele precisa estar em pequenas metas, porque as pequenas metas de vitória que me dão acesso ao próximo nível. Quais são as suas histórias de vitória? Quando a gente pensa assim, o que foi que eu já superei? Você consegue colocar de forma clara no papel pelo menos 3 áreas que você já superou, que você já venceu? Porque toda vez que eu vou para um novo desafio, para eu ir para o novo desafio, eu preciso encontrar sentido de estar indo e eu preciso encontrar uma história de vitória que me legitima de dizer você pode. Então, talvez a minha história de vitória não seja na mesma área, mas quando eu olho para aquela história de vitória, uau, eu já consegui fazer isso. Então, se eu me dedicar da mesma forma, eu vou conseguir no próximo. Eu vou conseguir colocar mais esse degrau, entende? Então, assim, liste suas pequenas vitórias. Só que o nosso cérebro, ele só reconhece vitória por vitória quando ela é comemorada. E por conta de dependência emocional, muitas vezes a gente deixa de comemorar porque a gente não se acha merecedor. Aí é aquele negócio. Nós não somos merecedores? Não, nós não somos merecedores. A gente não passa de pó. Porém, o Senhor
nos conquistou para nós todas as coisas. E a partir de agora eu posso, eu consigo, eu posso comemorar as coisas. Não sou merecedor, porém Ele conquistou para mim aquilo que eu não merecia. A minha dívida já está paga. O castigo que me traz a paz estava sobre os seus ombros, então eu passo a ser merecedor, não por mérito, mas porque alguém conquistou para mim. E aqui é a mesma coisa. Eu fiz, eu consegui, então eu mereço comemorar. Não como uma forma de barganha, não como uma forma de compensação, mas eu preciso buscar as minhas histórias de vitória e elas só são de superação e elas só são histórias de vitória e superação a partir da medida que eu comemoro elas. Isso vai me fazer me manter no caminho, porque senão, toda vez que vir um novo obstáculo, o meu cérebro, para economizar energia, vai entrar no que a gente chama de ciclo da autossabotagem. Ele vai dizer, não vale a pena. Para, não adianta você seguir, você sempre começa e não termina nada. Aí eu lembro, não, peraí, mas nessa área, eu já venci. Nessa área eu fiz assim. Então, se eu venci uma vez, eu posso vencer de novo. Quando é para coisa ruim, a gente acredita que isso é verdade, né? Se acontecer uma coisa ruim, ela vai acontecer de novo. Agora, quando é uma coisa boa, por que é difícil eu acreditar? Acontece da mesma forma. Só vai crescer aquilo que eu focar, aquilo que eu colocar fé, foco e energia. Se eu estou buscando algo de forma focada e sabendo para onde eu estou indo, focando a minha energia ali, não tem como não crescer. Só não cresce aquilo que eu abandono, só não evolui aquilo que eu desisto, certo? O resultado ele não aparece do nada, é um monte de pequenos resultados, é um monte de pequenas decisões, tá? E como é que eu faço tudo isso? Então, como é que eu consigo ter clareza desse processo, principalmente? A nossa vida, ela nunca vai crescer numa linha reta. Ela sempre vai ser em ciclos. Só que esses ciclos, eles podem estar subindo e evoluindo, ou eles podem estar sempre se repetindo. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter o objetivo e eu tenho que ter ele em metas, certo? Tudo aquilo agora que se repete na minha vida em ciclos, eu preciso ter a percepção. Se isso se repetir, vai para o meu objetivo ou me mantém aqui? Se isso me leva para o meu objetivo, eu mantenho. Se isso me mantém no mesmo ciclo de derrota, é isso que eu preciso romper. Percebi. Eu tenho que perceber todos os ciclos que eu preciso romper. Todos os padrões repetitivos que me tiram do meu objetivo. Percebi cada um deles. E agora? Agora eu preciso decidir o que eu vou fazer com isso. Porque querer e ter vontade todo mundo tem. Mas realmente decidir fazer e entrar em ação, aí não. Porque tem todo aquele fator externo, tem todas as pessoas, tem todo o ambiente, tem todas as renúncias, tem todo o não. E é onde, por vezes, nós precisamos trocar de ambiente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, nós precisamos, é sempre um conjunto. Por vezes se torna repetitivo, porém não existe uma receita diferente. Eu preciso mudar a minha forma de pensar, eu preciso trocar as minhas informações para que eu consiga acessar outras pessoas, para que eu tenha novas experiências, para que eu tenha outros lugares, para que eu consiga mudar os hábitos. É uma corrente, é uma cadeia. Não mais de dependência emocional, mas de cooperação uns com os outros. Por exemplo, de novo, se eu decido ser uma pessoa saudável que faz exercício físico, aonde que eu vou encontrar aliados, pessoas que têm objetivos parecidos? Dentro de uma academia. Então, se eu me cercar de pessoas dentro da academia que têm os mesmos objetivos, eu não vou estar amarrada a elas no sentido de eu só venho se você vem, mas
porque ela veio, eu também consigo vir. Eu vejo a superação dela, eu tenho vontade de me superar também. Então, nós nos ajudamos, nós nos apoiamos mutuamente, mas nós não dependemos uma da outra, certo? E esse ambiente eu preciso começar a criar. Como que eu vou criar? De novo, buscando pelas novas informações, para ter novos pensamentos, para que eu consiga acessar outras pessoas, para que eu consiga acessar outros ambientes, para que eu tenha experiências diferentes, e isso vai se tornando, pela repetição, um hábito. Aí eu troco o velho pelo novo. A vida que eu quero, eu preciso ir experimentando ela. Eu não vou me tornar uma pessoa magra com hábitos de uma pessoa gorda. Eu não vou me tornar uma pessoa saudável com velhos hábitos de uma pessoa que come errado. Eu não vou ser uma boa esposa com hábitos de uma esposa que é desleixada. Eu não vou me tornar uma boa empresária se eu não tiver hábitos de uma pessoa que é comprometida com aquilo que faz. Não combina. O meu estilo de vida, o meu ser precisa combinar com aquilo que eu faço. As pessoas, elas querem fazer as coisas para parecer. Quando a gente faz para parecer, isso ele é temporário. Quando eu faço porque eu já sou, ou quando eu faço para me tornar de verdade, isso é duradouro, entende? Então, é isso que nós precisamos fazer. De novo, ter o objetivo traçado, buscar dividir isso em pequenas metas, adiantar o que vai acontecer toda vez que eu destonar da maioria e buscar novos aliados para a próxima fase. Aonde? Aí, de novo, eu preciso ter o meu objetivo para saber. Se é ser saudável, talvez eu vou ter que buscar um acompanhamento de uma nutricionista. Se é me tornar um atleta, talvez eu vou ter que ir numa academia. Se é me tornar um empresário, vou ter que andar com empresários. Depende do que eu quero, eu vou buscar aliados, e daí é onde, de novo, eu vou ter que talvez deixar algumas mesas para poder sentar em outras mesas, certo? Mas isso tudo é uma questão de escolha, porque na nossa vida tudo são escolhas. A gente não pode fazer daquilo que fizeram conosco uma sentença. Eu sou assim porque aconteceu assim. Enquanto nós éramos crianças, isso até podia ser uma sentença. A partir do momento que eu me torno adulto, eu consigo ressignificar todas as coisas e usar todas elas como plataforma, como ponte para aquilo que eu estou buscando, tá? Não existe nada que a gente não possa usar a nosso favor, certo? Já tá dando o nosso tempo de novo, passa muito rápido, né? Não sei o que vocês pensam sobre, não também aqui a gente não tem o tempo de perguntas, enfim, né? Mas de novo eu estou disponível, espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma. Não é fácil, porém, conforme a gente faz, se torna fácil, porque não existe nada que é difícil, tudo é treinável. E não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Algumas pessoas percebem e continuam só percebendo, outras percebem, sabem o que precisa ser feito, mas ainda não decidiram. Outras percebem, decidem e entram em ação. Quem entra em ação tem resultado. Ao longo do processo, o resultado aparece, ele é inevitável. Por mais que eu faça pouco, mas de pouco em pouco eu alcanço muito. Quando a gente quer fazer muito rápido a mudança, aí de novo ela não é duradoura, porque eu estou fazendo para parecer. Quando eu faço de forma contínua, aquilo que eu estou buscando, eu me torno aquilo. E daí isso sim, eu passo a ser e não parecer. E quando eu passo a ser, isso se torna leve. E o nosso objetivo aqui sempre foi que nós pudéssemos desfrutar o nosso hoje como um presente, porque ele precisa ser leve, ele precisa ser pleno e completo para ser abundante.
Quanto melhor for a sua vida, quanto melhor você cuidar da sua vida, melhor vão estar as pessoas ao seu redor. Melhor as pessoas vão olhar para você e te ter como uma fonte de inspiração para talvez melhorar a vida delas também. A gente não pode deixar de se mover por pena dos outros, porque pena é um sentimento dos piores que tem. Quando eu tenho pena de alguém, eu estou tirando dela a capacidade de resolver os seus problemas. E ninguém consegue criar um problema maior do que si. O meu problema, ele sempre vai ser menor do que eu. Se eu digo que aquela pessoa, ela não consegue resolver o problema, eu estou dizendo que ela é menor e ela não é. Isso é uma mentira. Eu estou tirando dela essa capacidade, certo? Que vocês fiquem bem, que vocês tenham uma semana maravilhosa. Nós temos então só mais 9 semanas. Ainda dá tempo, porque tudo aquilo que a gente decide, tudo aquilo que a gente escolhe, tudo aquilo que a gente coloca em ação em algum momento vai ter resultado. Ainda que a gente não escolha, o resultado ele vai aparecer, só que negativo, certo? Beijo, tudo de bom, até mais!